Everton Cebolinha no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde qual a chance desse negócio avançar e conta também se Roger Machado, técnico do São Paulo, pediu a contratação de um lateral direito brasileiro que faz sucesso no México. Já o Palmeiras trocou de patrocinador por causa do Flamengo. Conto também que houve uma mudança importante em relação ao dia a dia de treinos sob o comando de Leonardo Jardim na Gávea. Christian interessa a clubes do exterior, jogador que faz sucesso com a camisa do Cruzeiro. Renato Gaúcho pode ser punido pela Conmebol depois de faltar um jogo do Vasco. Tem novidade importante sobre o Galo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola, dica da sexta-feira, como quase sempre também bateu. Para esse sábado preciso da vitória do Al Nassr no Campeonato Saudita por pelo menos 2 gols contra o Al Khorroot, preciso da vitória do Al Jazeera contra o Dibba e preciso da vitória do Celtic contra o St Mirren. Se a gente conseguir esses 3 resultados, odd de 2,15, ou seja, mais do que dobramos o valor da nossa fezinha. E o melhor vem agora, clicando no link que está no comentário fixo e fazendo o seu cadastro na mais antiga parceira do canal da Nicola, automaticamente esse bilhete com os 3 jogos que eu sugeri já aparece prontinho para você fazer a sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o sábado marca a estreia de Ademir Fessan como novo técnico da Luz. Ele chega para o lugar de Fábio Matias, que pediu demissão para treinar uma equipe da primeira divisão, no caso, a Chapecoense. Ademir Fessan, que já tem no currículo recente o acesso da Série D para a Série C, foi na temporada passada pela Inter de Limeira. A Lusa joga às 19 horas contra o Pouso Alegre no Canindé, segunda rodada da Série D. Já o Santos pode se envolver num enorme problema por causa daquela dívida de 90 milhões de reais com Neymar e seu pai. É que a agência de fair play da CBF vai pedir informações sobre esse negócio. Vale a lembrança de que essa agência foi criada para impedir que clubes fiquem devendo para atletas, representantes, empresários e para outros clubes. Quero fechar o giro de notícias contando que Enzo Fernandes pediu desculpas pelo flerte com o Real Madrid. O volante argentino do Chelsea chegou a dizer que gostaria de se mudar para Madrid, porque é parecido com Buenos Aires, enfim, isso repercutiu muito mal no Chelsea, que lhe aplicou 2 jogos de suspensão. Mesmo pedindo desculpas, ele será desfalque na partida contra o Manchester City. E Renato Gaúcho pode ser punido por ter faltado ao jogo contra o Barraca Central. Você sabe que o Vasco estreou nesse meio de semana na Sul-Americana e o Renato preferiu permanecer no Rio de Janeiro, treinando vários dos titulares que não foram para a Argentina. Pois bem, a Conmebol já abriu processo disciplinar contra o Renato Gaúcho. Tudo porque ele se ausentou do jogo e o artigo 11 do Código Disciplinar da Conmebol trata sobre princípios de conduta. A punição pode ir de uma advertência até multa, ou seja, não dá para suspendê-lo ou impedi-lo de ficar em outras partidas fora do banco de reservas. O Vasco precisa apresentar sua defesa até o próximo dia 15. Confesso que achei tosca, absurda, inexplicável a ausência do Renato Gaúcho no jogo da Sul-Americana na Argentina. Mas aí, a Conmebol querer punir o técnico me parece ainda mais maluco. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. Já usa espaço para comentários e registra o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo luta contra um jejum chato nesse sábado. Se vencer o Santos, o Atlético volta a emplacar 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, algo que não acontece desde 2023. Sim, o Galo vem de 2 vitórias consecutivas no Campeonato Nacional, pulou para a 8ª colocação com 14 pontos. Se vencer, vai a 17 e pode se juntar aos 4 primeiros, confronto contra o Santos na Vila Belmiro e a volta do Neymar. Importante registrar que o Galo, nos jogos como visitante contra o Santos, não tem bom retrospecto. São 35 partidas com só 6 vitórias, 8 empates, além de 21 derrotas. A última vitória do Atlético contra o Santos na condição de visitante no Brasileirão de 2022. Você tem palpite para esse jogo? Gostaria de saber o que você pensa. Vai dar Santos, vai dar empate ou vai dar Galo?
E Christian, um dos grandes destaques do Cruzeiro na atual temporada, entrou na mira de times europeus. Segundo o jornalista Thiago Fernandes, o maior interessado hoje é o Zenit, que prepara a proposta para comprá-lo na metade da temporada. Importante registrar que o Zenit deve passar por mudanças em seu elenco. A ideia é se desfazer de brasileiros que já estão lá há algum tempo, como por exemplo o volante Wendel, como por exemplo o zagueiro Nino e até o atacante Luiz Henrique. Com as saídas, a ideia do Zenit é se fortalecer, vindo buscar atletas que atuam no Brasil. Christian tem 25 anos de idade, já soma 5 gols e uma assistência em 20 partidas. Ele já se igualou ao número de gols da temporada passada, mesmo com muito menos jogos e menos tempos de disputa. A tendência é que o Cruzeiro só aceite negociá-lo por uma proposta estratosférica. A ideia do Pedro Lourenço é conquistar títulos e ele sabe da importância do Christian dentro da engrenagem cruzeirense. Jogador comprado no início da temporada passada por só 4 milhões de euros junto ao Atlético Paranaense. Você venderia o Christian por quais valores? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Reviravolta no Flamengo, o técnico Leonardo Jardim decidiu rever aquela ideia da concentração antes dos jogos. Pelo menos para a partida do Fla-Flu desse domingo. Você vai saber, você vai lembrar que Flamengo e Fluminense se enfrentariam nesse sábado, né? O Flamengo teve muita dificuldade para voltar do voo, do confronto contra o Cusco no Peru e pediu para a CBF para o Fluminense que a partida fosse adiada para domingo. As duas partes concordaram e o Fla-Flu acontece somente nesse domingo. Qual será a programação do Flamengo? O time treina na tarde desse sábado e, ao contrário dos outros jogos como mandante, os atletas serão liberados para passar a véspera do jogo dormindo em casa. E a apresentação está marcada para amanhã desse domingo, quando acontece um treino rápido, um treino no campo, mas para ativação, algo bastante normal nas equipes de Leonardo Jardim, partida marcada para as 18 horas no Maracanã. Vamos ver se essa ideia do Leonardo Jardim se sustenta para as outras partidas, de absolver, acabar com a concentração, ou se ele retoma essa ideia. Só para lembrar que os antigos treinadores do Flamengo, como por exemplo o Felipe Luiz e também Jorge Jesus, haviam acabado com a concentração. E a primeira providência do Leonardo Jardim, assim que assume, é fazer com que os atletas voltassem a conviver com a concentração nas partidas dentro de casa. Para as partidas de fora, obviamente, há necessidade da concentração, os atletas viajam juntos e ficam hospedados na cidade onde o rubro-negro enfrenta o adversário. Decisão polêmica no Palmeiras, a presidente Leila Pereira decidiu rescindir o contrato com a Demicon somente porque a empresa se tornou parceira do Flamengo. É óbvio que ninguém vai admitir isso de forma pública no Verdão, mas essa é a realidade. E, inclusive, o Palmeiras já tem um substituto para a Demicon, com quem tinha contrato desde 2024. A substituta será a Embracon, que gastará 6 milhões de reais por temporada para ocupar um espaço no uniforme alviverde. Ela vai ficar no Scudetto, como costuma ser chamado o espaço no externo. Valor de 6 milhões de reais fixos, podendo alcançar até 15 milhões de reais se os bônus forem batidos. O Palmeiras ainda não pode anunciar a Embracon, porque está nos trâmites finais da rescisão do contrato com a Demicon. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. Diante da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, se justifica você rescindir o contrato com um patrocinador que acabou se acertando com o seu rival? Use o espaço para comentar e opine. Só para completar, contar também que o Palmeiras avançou com um acordo com a Motochef, que vai ocupar a parte de trás do calção alviverde, acordo de 2,5 milhões de reais por ano. Dessa maneira, além dos 7 parceiros atuais, o Palmeiras passa a ter outros 2, somando 9. Na camisa, no calção e no meião são eles Sporting Bet, Puma, Cimed, Sil, Lip Motors, Uniaselv e de Itália, além, obviamente, da Embracon e da Motochef. Bora falar sobre o São Paulo. Existe interesse do tricolor na contratação de Rômulo, lateral direito de 26 anos de idade, que fez algum sucesso no Internacional antes de se mudar para o Tigres no México, onde é titular absoluto. Essa informação surgiu nas redes sociais e deu conta de que o pedido da sua contratação foi feito por Roger Machado, técnico recém-contratado. Vale a lembrança de que a janela de transferências por aqui está fechada e só reabre em 20 de julho, ou seja, o São Paulo precisaria esperar até a metade do ano para fechar com o jogador, que é titular absoluto, 38 partidas e 3 assistências na atual temporada.
Antes de gravar o vídeo, procurei o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, para saber se existiu em algum momento esse pedido do Roger Machado, abre aspas para o Rui, mentira, não tem nenhuma negociação e o Roger não indica atletas, ele trabalha com os que estão no clube. Perguntei, Rui, mas e o Arthur? Não foi um pedido do Roger Machado? Eles já haviam trabalhado juntos no Palmeiras e no Bahia? O Rui assegura que não. A sugestão do Arthur partiu do próprio executivo de futebol, contou com a concordância do Roger Machado e desde que chegou, o Arthur tem sido titular e peça importante com a camisa do tricolor. E a especulação envolvendo Everton, Cebolinha e Corinthians voltou a ganhar as manchetes. Cheguei a dizer para vocês no mês de janeiro sobre o interesse alvinegro em fechar com o atacante do Flamengo. Não houve nenhuma grande novidade, mas eu queria explicar para vocês quais as duas grandes dificuldades para que o negócio avance. A primeira delas ligada à parte financeira, a segunda ligada ao tempo. Começando pela parte financeira. O Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro e já deixou bem claro que não tem a intenção de renovar. Ele pretende se mudar para um clube onde possa ser titular absoluto, algo que ele não encontra no rubro-negro. A possibilidade de se mudar do Flamengo para o Corinthians em julho dependeria da compra do atleta. É a última chance que o Flamengo tem de faturar com o jogador que custou 13 milhões e meio de euros. E o Corinthians tem dado sinais claros de que não vai fazer investimento na compra de direitos econômicos de jogadores por falta de condição financeira. Restaria ao Corinthians a possibilidade de assinar um pré-contrato com o Everton Cebolinha a partir de julho para tê-lo de graça em janeiro de 2027. Só que dos atuais mandatários do Corinthians, ninguém tem a certeza de que estará no timão em 2027. O presidente Osmar Stabile tem mandato somente até o fim do ano. Marcelo Paz, o executivo de futebol, e Fernando Diniz, o técnico recém-contratado, também tem vínculos somente até o fim dessa temporada. É óbvio que, apesar disso, o Corinthians poderia oferecer um contrato para o Everton Cebolinha, imaginando que essa turma não ficasse, mas que o Everton Cebolinha seria um bom acréscimo para a próxima temporada. Só que isso só pode acontecer a partir de julho. Se o Corinthians fizer qualquer contato com o Cebolinha antes dos 6 meses finais do contrato e o Flamengo souber, o Corinthians pode ser denunciado por assédio, inclusive com punição na FIFA. Ou seja, Everton Cebolinha vai ser assunto no Corinthians um pouco mais pra frente. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!